E a queda da humanidade, como é que se deu? Se deu num jardim através de uma comida. Meu Deus do céu. Se o alimento fez o homem cair, o que não serão das cartelas? O que não serão dos medicamentos que são completamente processados e são aí colocados e reduzidos, sintetizados? Meu Deus do céu. Se a comida derrubou o homem, a cartela vai deixar ele endemoniado. Não tem como. E o que nós temos? Uma psicologia, uma psiquiatria completamente voltada não para a árvore do bem e do mal, para a cartela do mal, para a indústria farmacêutica, para produtos sintetizados completamente voltados para descaracterizar. Se oferecem um benefício, oferecem 99 contraindicações para mostrar que o teu rebanho está perdido. O que nós precisamos, Marcelo, é resgatar tudo isso para declarar, olha, eu não vou mais continuar me envenenando. Eu não vou mais continuar na linha da queda, cada vez pior, cada vez mais hedionda. Nós precisamos de reversão. E a reversão não está nesta ciência, ela está na verdadeira ciência do conhecimento espiritual. Por isso, vamos aí reposicionar o que fazer com a nossa psique e como curá-la, não mais deixá-la enferma até a morte. Perfeito. Não vamos poupar palavras hoje. A indústria farmacêutica da qual você está falando nasceu com o Freud. O Freud era simplesmente um doente que inventou uma ciência para ele se conhecer. E, como doente, ele usou um mecanismo de sondar o mundo espiritual, que era usar uma droga. Ele usava cocaína para sondar o mundo espiritual. E aí, como a cocaína não era tão abundante como ela é hoje em dia, ele pediu para que uma indústria chamada Merck desenvolvesse para ele a cocaína sintética, para ele ter quanto ele quisesse de cocaína, para poder usar e fazer as incursões dele na psique, que ele não fala que a psique é simplesmente espiritual, porque ele tem que negar a espiritualidade. Se ele não negasse a espiritualidade, ele iria dar sequência a todas as ciências espirituais antigas, a todo o esoterismo que traz um conhecimento verdadeiro. Ele quis fundar algo novo baseado no materialismo. E aí ele usou drogas, ajudou a fundar a medicina moderna. Essa droga sintética que nos faz tanto mal nasceu com o Freud. É isso aí. E dessa maneira, toda a sexualidade que está experimentando, medidas completamente descabidas. Porque se a pessoa não tem uma identidade espiritual, acaba não tendo uma identidade afetiva e faz com que no seu corpo se expresse apenas conflito. Então nós vemos conflito nas pessoas e a psicologia que produziu o conflito tentando agora reduzir o dano. É Então, isso aí. na verdade, dantesco essa questão, uma piada que está se preparando e essa capa de cientificismo e essa capa da erudição e essa capa de estudos científicos comprovam e toda essa capa está fazendo com que as pessoas cada vez mais se tornem possuídas por um elemento destrutivo que quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. E nós estamos aqui para dizer como que a ciência espiritual e como realmente uma limpeza de libertação espiritual vai trazer a você a devolução do seu ser integral, do seu ser constituído por um espírito, e você, sendo o espírito localizado, vivendo nesse espírito, vai se transformar numa evolução que não é uma evolução de outro, a não ser de você mesmo, do seu ser espiritual cada vez mais conectado com a essência pela qual você foi criada. Agora, toda essa massa enorme de condicionamento torna as pessoas iguais. Elas estão todas condicionadas numa falsa referência que a psicologia colocou como seu ideal. Imagina que está levando todo mundo para o abismo via Waze. Via Waze, exatamente. Estamos num carro a 200 por hora em direção ao muro e acelerando, ou em direção a um abismo, que é um abismo espiritual verdadeiro, e acelerando. E aí você trouxe de novo o outro gancho que não deu para a gente falar quando o Leandro estava aqui, mas essa questão de eu sou um espírito num corpo. E ele falou muito bem, se o espírito não ocupa esse lugar, o que vai ocupar esse lugar? Outros seres vão ocupar esse lugar. Sim. E é exatamente esse o ponto. E aí a psicologia, ela nega a existência do
espírito, do Cristo, do nosso eu, de tudo aquilo que é espiritual em nós, e aí ela vai dar lugar para esse outro ser tomar o lugar do nosso corpo, da nossa consciência, da nossa personalidade, sem que ninguém vá verdadeiramente na origem dos desequilíbrios psíquicos. Usando uma frase muito forte, toda a psicologia é anticrística. A gente pode dizer que a nossa ciência materialista moderna é o verdadeiro anticristo. Se a gente está procurando... Tem gente que fala, eu tenho visto muito podcast na internet, que é o Papa que é o anticristo, que é o Elon Musk que é o anticristo, que é o Trump que é o anticristo. Nada disso. O anticristo é a nossa ciência moderna. Porque a ciência nega Deus em todos os seus ramos. Não existe uma ciência que aceite a existência de Deus. E a psicologia é isso. E é tudo escondido. Você vai falar com um psicólogo, se você não estudou psicologia, quando você fala com um psicólogo, ele não deixa claro. É um labirinto, né? É um labirinto. É um labirinto de construções e de teorias e coisas que nenhum dos psicólogos efetivamente entende a realidade onde ele vive. O psicólogo que vai conseguir fazer bem para o seu paciente é aquele que, sem revelar isso, nega tudo que ele estudou na faculdade, nega a psicologia e incorpora o divino na sua prática, incorpora a existência de Deus na sua prática. Ele é o psicólogo que pede autorização para o espírito do outro, para o anjo do outro, pede a bênção para que ele possa ajudar a outra pessoa. Esse consegue efetivamente ajudar. E aí a gente tem uma dicotomia que separa ciência e religião. A ciência moderna é anticrística, ela nega a religião, a psicologia, como ciência moderna, é anticrística em tudo o que ela faz, e de outro lado, o que a gente tem? A gente tem a religião. E é isso que a gente está fazendo como um trabalho. A missão do nosso trabalho é aproximar essas duas coisas. E elas são irreconciliáveis no nível da ciência materialista. Somente uma ciência espiritual pode juntar a espiritualidade e a religião. Porque no falso cientificismo se colocou assim, ou você tem ciência ou você tem fé. Então se criou essa dicotomia de fé e ciência, que ela é uma falsa dicotomia. Porque na verdade a fé é o conhecimento amplo, completo, total, que inclui a ciência. Porque dizer que ciência e fé são opostos é negar Deus, que é o pai da ciência. Exatamente. Que é o dono de todo o conhecimento. E você criar uma nova versão baseada na árvore do bem e do mal. Então essa dicotomia, né? Assim o que a cocaína foi para Freud, 4 anos de faculdade é para cada psicólogo. É exatamente isso. Então está feita uma equação completamente danosa. O que você precisa? Conhecer o mundo espiritual. Conhecer ao Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor Jesus, ter uma experiência de libertação da identidade do seu efetivo ser. Você tem um ser espiritual, você tem que vencer as deformações e a essência do seu ser espiritual em ressurreição vão realmente manifestar aquilo que você é. Caso contrário, é ego misturado, ego e a alma é uma possessão, um ego negativo, é Eros misturado, que vai trazer toda a deformação que existe na sua vida, é Mamon misturado, que vai trazer todo o materialismo colocado na sua vida, e você, atrás de Mamon, atrás de Eros e de um ego não identificado no seu ser espiritual, então essa ligação de ego e alma, o próprio Satanás, ele faz o seu ninho ali, para começar a manipular você e para colocar esse condicionamento. Estamos aqui nesse podcast também com a Karina, que está nos ajudando aí a falar um pouco dessa identidade e dessa questão. A Karina é uma pessoa formada aí em design gráfico, então ela enxerga muito bem as imagens, né? E a transferência, a tradução da imagem com a palavra. Como é que você vê, Karina, essa questão de como que a ciência está afastando as pessoas de um ser espiritual e como a religião está ocupando esse espaço, trazendo cada vez mais deformações?
Bom, bom dia, boa tarde, boa noite em todos os ambientes, a hora que você estiver assistindo esse podcast. Queria dizer que é um prazer estar aqui, estou me sentindo nessa mesa como uma estudante, chegando no primeiro dia de aula, assim, com 2 professores mega tops aqui. Mas eu enxergo de tudo que vocês falaram até agora, eu percebo que como esse ambiente material, ele serve a Mamon, né? Quando tu citou Eros e citou Mamon também e ego, e eu estava mesmo pensando nisso. Mamon é o deus do dinheiro, né? Então, a ciência, ela serve a esse deus. Ela precisa negar o Deus verdadeiro, porque não dá para servir a 2 senhores, né? Então, ela precisa negar esse Deus verdadeiro para validar Mamon, porque é o que condiciona tudo, inclusive o comportamento. Uma pessoa que... há quanto tempo que a pessoa vai a um psicólogo, né? A gente vê que isso hoje é uma cultura, é um comportamento absurdo, né? Natural que não, mas tu tem que ir no psicólogo. E isso não era uma coisa comum há anos atrás, né? Então virou um comportamento de massa. E essa questão da pessoa ir buscar uma solução é quase que uma pessoa ir no confessionário, né? Diante do padre e pedir quantos Pai Nosso e Ave Maria que vai resolver a vida dela. Então eu vou no psicólogo e peço uma cartela, né, dessa droga, quantas eu tomo para resolver meu problema, quando na verdade a origem não é essa, nem para quem vai ao padre, né, nem para quem vai ao médico. Então eu vejo que na verdade é a falta, é a vida rasa e artificial do ser humano em querer resolver alguma coisa rápida, quando na verdade ela não é rápida, ela é profunda, ela é o viver diário. E eu vi uma vez eu li um livro do Otmani que ele diz assim, às vezes a gente está esperando um momento de redenção da nossa vida, né? Estou vivendo aqui, trabalhando, fazendo minhas coisas, vai chegar um dia que eu vou estar diante desse poder divino e tudo vai ser diferente. E ele fala assim, não, como tu estás hoje diante de Deus, tu vai estar toda a eternidade. Porque é uma busca diária, né? De uma transformação diária, que envolve negar Mamon, negar o ego e negar o Eros. Ninguém quer negar essas 3 coisas, né? Aliás, é tudo o que o inimigo promete. É tudo o que a força contrária promete. Cada vez mais o poder. E o ser humano é como ele é vidrado por poder, né? E ele quer esse poder de ter o poder sobre o outro, de dizer, falar quem manda. Então ele se rende a tudo isso para ter alguma coisa que nunca foi dele e que também não é de quem prometeu, né? É isso aí. A palavra diz assim, recebereis poder. Oh, que bom, que poder. Há de vir sobre vós. Eu quero esse poder para ser mártir. Testemunha. Para ser testemunha. Então, verdade. Atos 8 declara que o poder que você recebe não é o poder para ser poderoso, é o poder para ser testemunha. De resistir à perda, de resistir e renunciar, de resistir e extrair. A última palavra de Jesus é, Pai, aqui está o Espírito. Ele extraiu daquele HD um arquivo especial no meio de toda aquela corrupção. Veio um vírus para corromper todo o arquivo. Mas ele extraiu aquele arquivo principal, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dessa forma, esse espírito na mão do Pai pode ser processado e trabalhado para ser devolvido, ser soprado sobre os discípulos, ser derramado de maneira dispensacional num dia de Pentecostes e ser um espírito intensificado para que a nossa vida possa refletir exatamente a imagem e semelhança de Deus. Agora, nesse processo que nós vemos a psicologia, a religião e toda a hierarquia religiosa com o seu peso, colocando o quê? Uma multiplicação demoníaca. Então você vê que no Éden tinha a serpente. A serpente fez o quê? Fez com que Eva fosse enganada. Fez com que Adão desobedecesse. Bom, engano e desobediência está na gênese de milhões e bilhões de casais, ou todos os casais. Em todos os casais, a mulher vai se enganar e o homem vai desobedecer. Agora, o que o Senhor espera? Qual é a cura de Adão e Eva? É Cristo e a igreja. Porque Cristo é o homem que obedece e a igreja é a noiva que não se engana. Então, quando a igreja ouve a voz do noivo, como as 10 virgens, ela tem a sua lâmpada preparada, ela tem azeite na sua vasilha, e ela pode atender aquela situação, e ela não se engana. Ainda que 5 se enganassem, não conseguindo acender a sua vasilha e acompanhar. Então, o que acontece hoje? Se a igreja, se a mulher ou se a noiva, nesta figura, estiverem em todo o tempo abastecida com esse espírito, ela pode resistir ao engano. E se o homem estiver preparado como Cristo para a sua renúncia, ele vai realmente viver uma vida de obediência. Então você tem a renúncia do homem dizendo, eu quero a vontade de Deus e não a minha.
Por isso eu vou viver a obediência. É a mulher declarando, eu quero o Espírito me preenchendo e não o meu. Dessa forma o engano não vai entrar. Então a Bíblia é um livro muito claro em relação ao remédio redentivo que o Senhor deu a Cristo e à igreja, ao homem e à mulher. E a Bíblia de maneira nenhuma esconde a guerra que existe. Porque se Adão e Eva teve apenas a desobediência e essa questão do engano, quando chega Caim e Abel, o demônio está intensificado. Ele mata o irmão dele. E depois, a intensificação demoníaca em possessão vai aumentando. Porque depois chega com Lameque e fala assim, matei um homem porque me pisou no pé. Então, a intensificação do ódio, da raiva e da vingança estão intensificadas no quê? Numa serpente enganou, que fez desobedecer, que produziu homicídio, que produziu agora essa vingança. Até que na geração de Noé, nós vemos que filhas de Deus e filhas dos homens estavam ali e havia todo tipo de corrupção e Deus disse, não tem mais jeito. A possessão sobre esse homem é tão grande e a falta de reação dele e defesa é tão absurda que todos eles vão ter que voltar ao estado original, que é imersos numa água. Quem foi a imersão inicial da água? O próprio inimigo que foi lançado às águas, e da água emergiu aquilo que o Senhor ia colocar como porção seca. E dessa porção seca, ele fez o homem do pó da terra, que era o quê? Uma terra seca é uma ex-terra molhada. Está molhada debaixo da possessão de Lúcifer. E o Senhor então arranca para fazer um novo homem. E agora, todo mundo mergulha de novo. E o que é a figura do batismo que nós temos? É mergulhar para dizer, eu mergulho para dizer, a minha própria vida não tem força, mas do poder da ressurreição eu vou levantar. E nessa ressurreição eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que batismo não é uma iniciação para uma religião. Batismo é uma experiência de ressurreição, onde você pode entender que a possessão vai atrás de você. Se Lúcifer foi tentar o próprio Jesus, quanto mais a nossa vida não será atormentada por toda a maneira que ele tem insidiosa de fazer você cada vez mais distante daquele que te criou. Por isso a Bíblia não esconde nenhum caso de possessão. Inclusive, o próprio rei Saul, que combateu de maneira veemente aquilo que eram os adivinhadores e as pitonisas, ao final da sua vida, foi consultar uma e marcar o seu passaporte e a sua carteirinha. O inimigo não desiste de perseguir você, sabendo que você vai, ao final, ocupar o seu lugar. Por isso, possessão demoníaca não é escondida na Bíblia. Exatamente. E vou trazer para algo que vem depois, no final do nosso podcast. Saul era rei, não é isso? Sim. Salomão? Sim. Davi? Sim. Todos eles sofreram esses ataques demoníacos e momentos de possessão em que eles erraram muito, correto? Sim, perfeito. Por que hoje o líder das nossas igrejas não pode estar possuído? Sim. Ninguém está privado disso. Vigiar e orar o tempo todo. Sim. Vale para todo mundo. Sim. Isso vale para todo mundo. Será que um papa como Ratzinger, que escondeu todos os escândalos de estupro, violência sexual de todos os padres no mundo inteiro... E pagou por isso. E pagou por isso. Pagou 4,7 bilhões de dólares de indenização nos Estados Unidos. E a exigência dele foi que nenhum padre predador, pedófilo, destruidor de vidas, possuído, demoníacos, todos esses padres, que nenhum deles fosse investigado. Foi a única condição. Paga o dinheiro que for. Isso não é um comportamento de quem é de Deus. Sim. Tá? E é ele que controlava o final do mandato do Paulo II, que já era... o João Paulo II estava preso lá e dominado no final da vida dele. Mas nós vamos chegar nessas datas para falar disso. E depois ele que fez o Francisco como um jesuíta. Então, ele não está livre da possibilidade de ser possuído, assim como esses todos do Antigo Testamento foram possuídos. Não, no momento em que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu vou te dar, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e eu vou dar para você as chaves do reino. Aí Pedro falou assim, eu vou ter as chaves do reino. Ô João, você vai ter o quê? Ô Tiago, você pode. Só eu vou ter as chaves do reino. O que ligares na terra está ligado no céu, o que desligares na terra. Ele, ao invés de entender a missão, se envaideceu com a missão. Se comparou aos outros. E dessa maneira,
se tornou um porta-voz fora dele mesmo. Aí Jesus, depois de dar a chave, fala assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser entregue na mão daqueles que vão me crucificar. E Pedro, imbuído dessa falsa missão, misturada, no momento que ele recebeu de Jesus, que isso? Jamais faça isso com você. Nós não vamos deixar que nada de mal te aconteça. Ele fala, arreda de mim, Satanás. E Pedro fala assim, calma aí, tá aqui a chave então, tá? Eu não preciso soltar nada, agora eu tenho a chave, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, agora eu tô perturbado. E as pessoas nas religiões vivem assim, numa alma condicionada, e o inimigo entra, leva palavras aos seus lábios, contrárias ao propósito de Deus, depois você não sabe se você ficou possuído, quem falou aquilo, quem não falou ali. Eu andei 8 anos na África. Eu andei no Congo, na Nigéria, República Central Africana, Namíbia, ali Moçambique, meu Deus do céu. Cada lugar que eu fui, né, com tantas possessões de magia negra que eu presenciei, de pessoas levitando, de pessoas sendo transportadas, coisas que eu contar aqui ninguém vai acreditar. Mas, pasmem, há mais demônios do colarinho branco do que todos aqueles que eu vi colocados dessa maneira. Os demônios clericais, né? São muito maiores, mais insidiosos. Eles matam, eles derrotam, eles arrotam sabedoria e teologia. E por trás existe o quê? A mente satânica. Então, Apocalipse, nas igrejas, fala assim, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que havia ali? Trono de Satanás. Profundezas de Satanás. Havia o quê? Havia a marca, o altar de Satanás, que ele habitava ali em Pérgamo. Havia Jezabel, havia Balaão, havia Nicolaitas. Então, as igrejas do Apocalipse 2 e 3 descrevem na igreja toda a barbaridade do controle satânico sobre esse sistema. E como terminam as cartas das igrejas? Ao que vencer. Ou seja, em cada uma das eras, Deus espera que vencedores verdadeiros se levantem, usando as armas que Ele nos deu para produzir a vitória que interessa a Ele. Outra vitória não interessa. A nossa luta não é o dinheiro, não é o prazer, não é a posição. A nossa luta é derrotar esses demônios que estão fantasiados na falsa ciência, que estão entrando. Jesus fez o quê? Quem fez Jesus? Um homem que curou. Hoje a carteirinha quer curar você. Hoje a psiquiatria quer curar você. Hoje os sintéticos querem curar você. São os próprios demônios que estão colocados ali para produzir milhares de efeitos colaterais e deixar você iludido com aquela situação. Não estamos pregando contra todas essas coisas. Estamos dizendo a origem dessas coisas, para que você possa entender como que essa origem é contra você. O nosso contra se mantém, não pelas coisas de per si, pela origem que elas representam. Muito bem, Betão. Muito bem, Karina também. Queria fazer alguns comentários sobre o que vocês disseram e depois eu vou começar a falar do Freud para falar de todo esse desenrolar da psicologia dentro da ideia de que pau que nasce torto, morre torto. É isso aí. Karina falou muito de Mamon. Eu guardei um pensamento do Douglas Gabriel, do qual a gente já vem falando. O Douglas fala o seguinte, tudo aquilo que você coloca a sua atenção é a sua religião. Se você coloca a sua atenção no dinheiro, o dinheiro é a sua religião. Dentro dessa religião, quem é o Deus dessa religião, ou quem é o sacramento dessa religião? Do dinheiro é você ter um banco que cobra juros das pessoas. Os juros vai entregar uma oferta ali, né? Exatamente. Os juros são o maior sacramento. Todo sistema tem uma oferta. Todo sistema tem. Os juros são o maior sacramento aí dessa religião de Mamon. O sistema financeiro é um mecanismo como essa religião se operacionaliza no mundo de hoje. E a antroposofia vai falar disso. Ela vai falar que o sistema bancário mundial, ele nasceu com os 4 irmãos Rothschild, cada um foi para um lugar do mundo e eles eram possuídos pelo espírito de Mamon. Sim. E eles, possuídos pelo espírito de Mamon, criaram um sistema bancário no mundo inteiro. Então é exatamente isso. 2 na França, 2 na Inglaterra, na guerra entre França e Inglaterra. O banco nunca perdeu. Não perdeu em nenhum momento. Desde sempre o banco não perdeu. Mandou 2 para um lado, 2 para o outro. Quem vai ganhar? O time está sempre ganhando, o mesmo time. A bola vai ganhar. Então o Bet nasceu lá, né? Quem vai ganhar esse jogo? O Bet vai ganhar. Já sabemos quem vai ganhar. Porque os 2 lados estão comprados
Pelo mesmo, o pai Rothschild mandou o filho para um lado e para o outro. Não tinha como perder. Então, esse sistema fechado de economia, ele está completamente dominado para fazer você se sentir miserável, para você realmente não viver, enquanto que Deus quer trazer a você o suprimento dele, sempre de maneira sobrenatural, né? Tive uma discussão recente com uma pessoa que ia dar dinheiro, não ia dar dinheiro, não sei o que lá, tal, né? Todo mês tem essa discussão, todo último mês tem essa discussão terrível, né? Até outra vez recebemos oferta na hora ali. E hoje, anteontem foi essa discussão, final do mês, quando acabou aquela discussão, um seguro calção, que estava 4 anos atrás, nem sabia que existia, né? Apareceu a pessoa na hora, mandou, falou assim, tem um seguro calção aqui e tal, precisa receber e tal, que acabou o negócio, estamos procurando você. E pronto, pá, desenrolou. Uma pessoa da Inglaterra, olha, eu estou sonhando com você, eu preciso te ajudar nisso aqui. Então, a interferência da vida daqueles que são piedosos e querem viver uma vida suprida pelo sobrenatural, esses vão viver. Quando você abre mão da sua vida material, você recebe mão de uma vida espiritual que te supre. Nunca vai faltar nada para aquilo que é o seu propósito. Se faltou, não era o propósito. Então você vai colocar esse viés para declarar, eu vou viver dessa maneira. E eu vou entender o que é oferta por oferta, na oferta e procura do capitalismo, oferta e loucura do socialismo, oferta e paura da religião, a oferta e oferta de um equilíbrio de um sistema espiritual. Quem vai desequilibrar esse sistema? De um lado a ciência, do outro lado a religião. Profundo desequilíbrio. Nunca vai existir equilíbrio entre ciência e religião. E nunca vai existir antagonismo entre o verdadeiro conhecimento e a fé, porque um deriva do outro. Por isso, precisamos estabelecer novos parâmetros e saber que eu estou muito mais com o pai Abraão do que com o pai Freud, né? Com certeza. E o resumo disso é o caminho, a solução para todas as questões do mundo hoje em dia é o conhecimento das ciências espirituais, porque elas são capazes de unificar tudo. E vou dar um outro exemplo, você trouxe o exemplo aí de Pedro. Eu confesso assim que eu tenho uma grande ligação com Pedro, uma grande ligação com Paulo, como apóstolos. E uma das coisas que me marcou muito foi quando, em Roma, saindo do Coliseu, eu fiz uma caminhada de quase 6 horas em direção às catacumbas e visitei várias. E há um lugar ali na Via Ápia em que você tem uma capela... De Paulo. Não, Pedro. É uma capela onde ocorreu a aparição do Cristo para Pedro. Pedro estava fugindo de Roma porque ele ia ser preso, condenado, crucificado de ponta cabeça lá e morto. Tá? E ele sabia disso, ele estava fugindo. E aí o Cristo aparece e fala, Quo vadis, homine? Sim. Tem um filme que é o Quo vadis, que marcou a minha infância também, passava na sessão da tarde na Globo, das lutas de da Biga era o Ben-Hur. Mas o Quo vadis aparecia ali também nesse contexto romano aí todo, da perseguição aos cristãos, os gladiadores e tudo isso. Era o Quo vadis e o Ben-Hur, os dois ali. Da mistura um pouco na minha memória. Né? Não, já era colorido. Mas enfim, Quo vadis, homine. Para lembrar o Pedro de toda a sua hesitação e que ele, quando era jovem, ele ia para onde ele queria, mas quando ele era mais velho, ele iria para onde ele não queria. Sim. E se refere a vários eventos da vida de Pedro e a esse evento culminante que é o que levaria à morte dele. E ali é uma capela hoje que é a coisa mais linda, aquela primeira imagem, o quadro original do Cristo, do qual sai um raio rosa avermelhado e um raio azul do coração, está nessa capela, que é algo muito simbólico, porque o vermelho vai simbolizar o corpo etérico tingido pelo Espírito e pelo sangue do Espírito, exatamente. Senão a cor do corpo etérico seria mais o amarelo, mas tingido pelo Espírito ele se torna vermelho, e o azul vai vai representar o corpo astral totalmente purificado. Essas cores, o vermelho e o azul, elas estão, todos os quadros na gruta, em Belém, onde Cristo nasceu, se olhar nas paredes, todos eles, você tem esse manto azul e vermelho com Nossa Senhora e no Cristo, mostrando que o corpo etérico dela e o corpo astral dela, ela doou para o Cristo também. Mas esse é um parênteses. Então, muita ligação com Pedro,
E o que o Steiner fala de Pedro é o seguinte, para que a gente entenda Pedro, a gente tem que entender que a gente vive numa época mercurial, que é uma época do desenvolvimento da nossa vontade, mistérios da vontade, que também são mistérios da luta do bem contra o mal. E aí você só consegue entender Pedro se você colocar lado a lado Maria Madalena, Pedro e Judas. Uau. Maria Madalena é aquela que transformou toda a possessão demoníaca, ela era totalmente possuída. Sim. 7 demônios. Exatamente, isso a Bíblia nos traz, e a gente tem que se lembrar disso. Totalmente possuída, prostituta, traidora do marido que ela teve, todas essas coisas. E ela consegue transformar todas essas forças sexuais em devoção espiritual. E ali a alma dela se purifica e ela recebe o Cristo. E ela é a primeira pessoa na história da humanidade que desenvolve plenamente o que a antroposofia vai chamar de alma da sensação. Ela transforma todos os seus instintos mais baixos em devoção. Aí do outro lado você tem Judas. Judas faz o contrário do que Maria Madalena fez, e não é à toa que Judas critica a Maria Madalena quando ela desperdiça o óleo na quarta-feira. Tudo isso tem a ver com essa oposição entre os dois. O que o Judas faz é cair completamente na tentação satânica ou arimânica dentro da terminologia da antroposofia, e ele escolhe pelo mal, sem saber que está escolhendo pelo mal. Esse é o ponto. Judas não era contra o Cristo, Judas não era inimigo do Cristo. Ele só foi um materialista, e esse é o ponto. Ele achava que na hora que ele delatasse o Cristo ia se revelar como super-homem, ia tirar a roupa dele, aparecer voando, Transformers, e ele ia se salvar. Ele ia virar o rei dos judeus e salvar todo mundo, porque Judas não conseguiu ter uma visão espiritual da realidade. Tinha uma visão condicionada. Ele tinha uma visão condicionada, que você usou no seu termo aí, a visão massificada das pessoas que procuram psicólogo. Hoje é chique. Se você não tem um psicólogo, você é fora do seu meio social, como entendeu? Como você não levou teu filho para o psicólogo, Como você não levou seu filho para o psicólogo. É isso aí. Os pais se separam, vivem em guerra, assim, ou o homem quer separar, ou a mulher quer separar, destroem a vida dos filhos e tudo se resolve levando o filho para o psicólogo. Todos os problemas de saúde na infância das crianças, de desequilíbrios psíquicos na vida adulta, tudo isso está relacionado à separação, e a psicologia apoia a separação dos pais, porque depois eles vão cuidar dos traumas de todo mundo. Porque é um negócio para a vida inteira. Sim, porque o psicólogo é um guru frustrado, desculpe dizer assim, mas o psicólogo tem uma tendência a ser um guru, a ser um falso profeta, assim como há falsos profetas na igreja. Tá certo? Eles acham que eles têm a solução para resolver a vida de alguma pessoa com aquilo que eles estudaram nessa porcaria de ciência materialista que a gente tem e que só leva a conclusões erradas. A ciência espiritual vai dizer que a solução para todos os problemas da vida são exatamente o oposto do que tudo que as ciências materiais trazem. Para que servem as ciências materiais? Hoje, para qualquer ramo da ciência, eu estou falando da medicina, estou falando da ciência farmacêutica, estou falando da biologia, da química, da física, para tudo. Para todas as e até para ciências sociais, para todas as áreas da vida, a ciência simplesmente constata fatos. E os mesmos fatos que ela constata podem validar todas as ciências espirituais. E os fatos que ela constata, através da visão das ciências espirituais, desmontam todas as falsas teorias da ciência materialista. A gente vive um cientificismo. É totalmente misticismo aquilo que a ciência moderna traz para nós. Perfeitamente. O que nós precisamos então? Aqui nós estamos denunciando psicologia. Mas perdão, faltou eu finalizar aqui, Betão, desculpe. Foi um grande parênteses, aí do outro lado a gente tem o Pedro. Então o Judas ele cai totalmente para a possessão demoníaca, satânica, arimânica, porque ele tinha um pensamento materialista. Ele é o símbolo do mal que as ciências materialistas fazem no mundo de hoje. Ele tentando acertar, ele fez o oposto do que era para fazer o que era certo. Então ele vai e acaba causando a morte do Cristo. Não era isso que ele queria. A ciência materialista acaba causando a morte de um monte de seres humanos. Quer dizer, uma das maiores causas de morte no mundo inteiro é o que a medicina manda a gente fazer, os remédios que a gente toma.
está querendo ajudar, mas não sabe o que está fazendo, não tem uma visão real da realidade, então acaba fazendo mal quando quer fazer o bem. É a frase de Paulo, A própria né? alimentação. A frase de Paulo, eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, entendeu? Porque... O pecado habita nele. Isso, e o pecado habita nele. O pecado, na realidade, é uma forma do materialismo também. E ele tem o processo dele para que ele evolua. E no meio, o que a gente tem? A gente tem Pedro. Pedro é aquele que fica hesitando e oscilando o tempo todo. O correto é fazer a escolha espiritual, fazer a escolha pelo bem, mas ele hesita o tempo todo. Então é ele que está no meio. Mas no fim do dia, Pedro é o nosso modelo. A gente não quer cair nas profundezas de possessão demoníaca de Maria Madalena e a gente nem quer ir mesmo para reverter isso, e a gente não quer cair para o lado de Judas. Então Pedro é o nosso modelo, em que a gente está hesitando o tempo todo, lida com o materialismo, mas tem uma busca espiritual, e a gente, dentro desse caminho de erros e acertos, a gente vai aprendendo sobre o quê? Sobre as leis espirituais. A gente conhece fatos espirituais e conhece leis espirituais. Isso é o desenvolvimento de um conhecimento sobre ciência espiritual. E a partir desse conhecimento sobre ciência espiritual é que a gente pode criar o que você trouxe muito bem, Betão, que é uma fé que não é nada baseada em dogmas, em coisas que não se podem conhecer. É uma fé baseada numa ciência espiritual verdadeira e que vai te trazer fundamentos sólidos para tudo que você faz e tudo que afirma. O conhecimento mais elevado dessa ciência espiritual é o conhecimento sobre fatos e leis espirituais. Então esse é o nosso caminho, é o caminho de Pedro. É isso que a antroposofia nos traz. Perfeito, porque se fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, não pode existir certeza e convicção impostas. A certeza e a convicção são construídas a partir da sua experiência. Então você precisa ter uma experiência de fé. Não uma experiência psicológica, psicossomática, não uma experiência provocada por uma situação e respondida por aquele mesmo sistema. Não uma experiência ocasionada por uma substância que é uma droga que você ingere, que agora tem toda essa onda aí de que o materialista, para conhecer Deus, ele tem que tomar uma substância que é material, que é uma droga, porque ele não sabe conhecer Deus a não ser a partir da própria droga. Só dopado. Só dopado, o que é uma total enganação. De novo, é o oposto do que a gente deveria estar fazendo. Veja como é uma visão totalmente deturpada da espiritualidade, você achar que você tem que tomar uma droga como um cogumelo mágico, uma ayahuasca, a psilocibina, um LSD, para você conhecer Deus. Você não conhece Deus através das coisas da carne. Sim. Essa droga é uma quase droga... uma negação de fé. Né? É uma negação de fé. Essa droga é uma droga da dimensão material. E você tem outras formas de acessar Deus que não são por essa dimensão material. É uma visão materialista da espiritualidade, né? O que é uma negação da espiritualidade. Sim, acessar o invisível pelo visível, né? Exatamente. Querer explicar de uma forma natural o sobrenatural, né? Você querer explicar de uma forma materialista algo que é espiritual. É a total negação de Deus. Só para trazer, porque esse tema das drogas é pano de fundo para tudo que eu tenho tratado aqui e faz parte da minha missão de vida. Porque é uma das maiores ameaças para o ser humano, para as pessoas que têm ainda um potencial espiritual verdadeiro, essa armadilha do uso dessas drogas psicodélicas. E a gente vai entender isso agora falando de Freud, inclusive de Jung e tudo mais. Mas só para a gente voltar, Betão, porque a gente fez vários parênteses, e aí a gente já está no... Como é que é? Parênteses, colchete, chaves. Vamos fechar o último deles, que eu acho que é a chaves que tem no final aqui, que é o seguinte. A gente falou que a ciência materialista é anticrística. E aí eu quero trazer a seguinte frase: se você não está comigo, você está contra mim. A ciência moderna e a psicologia negam o Espírito, negam Cristo. E isso tem que ser aberto para todo mundo que vai em psicólogo e busca essa ajuda, saber que você está indo atrás de uma solução que não é uma solução espiritual. Se você acredita em Deus, você está indo contra tudo que você acredita, buscando uma solução através da psicologia, através da ciência moderna. Porque tanto a psicologia quanto os ramos de saúde, da ciência moderna, a medicina,
tudo nega Deus. Se você não está comigo, você está contra mim. Essa é a frase do Cristo. Vamos então agora fazer uma digressão histórica sobre Freud e Jung e depois Viktor Frankl, que esse daqui já acertou um pouco mais. Nós vamos quebrar aqui esse início. Tudo que a gente falou até agora foi uma introdução e agora a gente vai entrar no tema da psicologia, de toda a história da psicologia, para que vocês entendam isso que a gente falou e saibam que o que a gente está falando é a mais pura verdade.